dificuldades. Mas ele diz no 17, mas apesar de tudo isso, passaram por tudo isso, mas o que o salmista relata no 17? Tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti. Não podemos nos esquecer quem é Deus. Não podemos nos esquecer do que Deus tem nos prometido. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Depois de Deus empenhar a palavra dele com alguém, meu irmão amado, ele jamais vai voltar atrás daquilo que falou. Não pode se esquecer. E eles disseram, não nos esquecemos de ti e nem nos ouvemos falsamente com o teu conserto. Olha, Deus, em nenhum momento nós quebramos o conserto. Em nenhum momento nós deixamos de cumprir a nossa parte na aliança. E às vezes, por causa de um problema que nós temos, nós nos achamos no direito de desobedecer a palavra de Deus. Aí depois a gente vem com uma cara de tacho para Deus. Senhor, eu adulterei, mas é que meu casamento estava com problema, o senhor sabe. Deus, eu fiz tal coisa porque... Não, um erro não pode justificar o outro. Nós não podemos deixar de obedecer a Deus e de viver a palavra. Não podemos nos esquecer dele. Não podemos, meu irmão, desobedecer a aliança, quebrar a aliança que nós fizemos com Deus. Fizemos uma aliança, vamos ser fiéis até o fim. Diga graças a Deus. Vamos esperar nele com expectativa. Ele prometeu que vai fazer e ele não falha. Ele é Deus. Não há desculpa, pessoal, para o erro, para o pecado. Mas é que o diabo preparou a coisa. Não, quem cai, cai porque quer. Porque a Bíblia Sagrada diz que não há tentação maior do que a nossa capacidade de suportar. A tentação vem e Deus se apresenta para nós como alto refúgio no dia da angústia. Alto retiro, meu irmão, para aquele que se encontra oprimido. Uma das coisas que oprime o ser humano são as tentações. É o diabo tentando fazer você cometer o erro. Mas o oprimido faz o quê? O oprimido pela tentação vai a Deus. Se fortalece no Senhor. Se anima. Não se esquece dele. Diga graças a Deus. Não abandona a promessa de Deus por nada. Então está dizendo a palavra. Continuando. Não esquecemos de ti, nem ouvemos falsamente contra o teu conserto. E o 18 diz, e o nosso coração não voltou atrás, e nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Meu irmão, não volte atrás. Temos que ser firme no propósito que nós colocamos. O nosso coração não voltou atrás. Não, sou eu e a minha casa e ponto final. Eu entrei na batalha e vou até o fim. O salmista disse, eu persegui os meus inimigos e eu os alcancei. E eu não tornei atrás enquanto não dei cabo deles. É uma guerra, é uma batalha. O demônio quer que você desista, mas eles disseram, apesar de tudo, apesar da confusão, apesar da vergonha, apesar de às vezes parecer que Deus não está fazendo nada por nós, não podemos esquecer de quem Ele é. Amém? Não podemos esquecer da sua fidelidade. Não podemos deixar de praticar o seu mandamento. O nosso coração não pode voltar atrás. Os nossos pés não podem deixar a vereda. Quando Deus tirou Israel do Egito, enviou eles pelo deserto, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, parecia que estavam encurralados. Parecia que não havia saída. O Moisés clamou, o povo reclamou. Moisés disse, Senhor, o Senhor nos trouxe para esse deserto, para nos matar aqui nesse deserto. E Deus disse o que para Moisés? Disse, Moisés, diga a este povo que faça o quê? Que marche. O que quer dizer marche? Que eles não mudem o caminho.
que eles continuem firmes, que o seu coração não retroceda. Quando eles clamarem e me pediram, Senhor, nos socorre aqui do Egito, e eu disse, eu vou tirar vocês e vou lhes levar para uma terra que emana leite e mel, Deus deu a palavra e Ele é fiel para cumprir. Mas marchar para onde? Marchem, não pare de marchar. E o mar se abriu. Quem tem que abrir o caminho é Deus. Diga graças a Deus. Quem tem que tirar os obstáculos do caminho é Deus. Qual é o nosso papel? Não parar de marchar. Diga graças a Deus. Qual é o nosso papel? É nos animar. Qual é o nosso papel? É nos manter de pé. Amém? E crer nele. E esperar pela manifestação desse Deus, porque Ele vai se manifestar de uma forma especial, de uma maneira, meu irmão, miraculosa, e vai mudar aquela situação. Então eles não desviaram o pé da vereda. Diz no 18, o nosso coração não voltou atrás, e nem os nossos pés se desviaram das tuas veredas. Deus mandou você seguir um caminho? Não, é Deus que mandou eu lutar pelo meu casamento, pastor. Todo mundo diz, larga esse homem, deixa essa mulher. Todo mundo diz, olha, parte para outra. Mas Deus falou comigo e disse, lute. Então, se Deus deu a palavra para você, não volte atrás. Não volte atrás no seu coração e não desvie os seus pés daquela caminhada. É a ordem de Deus e Ele vai ser com você ali. Mas os obstáculos, fique firme. Te mantenha de pé. O Salmo de número 119, 92 diz assim. Depois nós vamos orar. Hoje foi o culto dos Salmos. 119, 92. Às vezes parece que nós não estamos aguentando. O fardo é tão pesado, parece que nós não vamos conseguir prosseguir. Como que o salmista se manteve firme? Diz 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito tempo que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Pessoal, o salmista aprendeu o que nós temos que aprender. Ele fez de Deus, meu irmão, a fonte da sua alegria. Porque ele está dizendo no 92, se a tua lei não fora toda a minha alegria. Veja bem, a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então quer dizer que a alegria que nos fortalece não são alegrias dos resultados que nós temos. Essas são passageiras. Porque tudo na vida perece. Muitas vezes a nossa fonte de alegria são os nossos resultados. Está triste por quê? Por causa da minha casa. Está triste por quê? Por causa do meu marido. Está triste por quê? Porque aquilo ali é a nossa fonte de alegria. Nós só estamos alegres quando as coisas vão bem ali. O salmista fazia diferente. Ele disse, olha, a minha fonte de alegria é a tua lei. Eu coloquei toda a minha alegria. Se a tua lei não for toda a minha alegria, há muito tempo teria perecido na minha angústia. Por que andamos angustiados? Porque a nossa alegria, a fonte da nossa alegria tem sido as coisas que nos rodeiam e não a palavra de Deus. Mas como que eu vou me alegrar, pastor? Eu vou terminar o culto, eu vou chegar em casa, está lá o problema. Pois é, você não pode viver nesse ciclo. Você está lá, a situação está lá. O que você tem que fazer? Você tem que encontrar na lei de Deus toda a alegria que você precisa para se fortalecer. A situação é essa. O problema está lá, os meus olhos estão vendo. Mas Deus está falando comigo. A palavra de Deus garante a minha vitória. Eu me regozijo na presença de Deus. Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome, porque eu sou mais do que vencedor sobre todas as coisas. Diga graças a Deus. É essa alegria que vai me manter de pé para que eu enfrente o tempo da angústia. Se eu não tiver essa alegria, eu vou desfalecer.
O salmista confessou isso. Se a tua lei não for a toda a minha alegria, há muito tempo que teria o quê, pessoal? Perecido na minha angústia. E tem gente aqui que anda perecendo na angústia. Cada dia se enfraquece mais por causa da situação que está enfrentando. Ele pastor, não tenho mais paz, eu não tenho mais alegria. Por quê? Porque você está buscando na fonte errada. Por que o salmista conseguiu ser alegre no meio de tantas dificuldades? Porque toda a alegria dele, meu irmão, estava na lei de Deus. O que mantinha ele feliz, o que lhe mantinha animado, era aquilo que Deus falava no coração dele. Diga graças a Deus. Deus dava a palavra e ele ficava feliz. É como a pessoa que está lá, meu irmão, morrendo, e alguém vai lá e faz uma massagem cardíaca nela, e vai lá com aquele instrumento lá, desfibrilador, e o cara toma um ânimo, e volta o fôlego dele. Estou vivo de novo. E ele falou no versículo 93, ele disse: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por ele me tens vivificado. Diga graças a Deus. Você está meio morto na vida aí, para baixo, cabisbaixo, é os preceitos, é a palavra de Deus que vai lhe vivificar. Porque é o que você precisa. Quem é que vai fazer a obra? É Deus. Espera nele. Espera no Senhor, diz a palavra. Eu espero que venha de Deus. E se é Deus que vai fazer, vai ser perfeita a obra. Amém. Ele vai fazer algo grande, inexplicável. Porque quando é de Deus, não se explica. Mas o que eu tenho que fazer para ver o mover de Deus? Eu tenho que manter animado, de pé. E como que eu me mantenho de pé? A única coisa que me fortalece é a palavra. É lá, nos pés do Senhor, é na comunhão com Deus, que a palavra se torna a fonte que me vivifica, a minha fonte de alegria. E quando eu estou alegre pela palavra, não alegre por uma melhora. Ah, pastor, eu estou feliz. Eu cheguei em casa hoje e o meu filho estava assistindo o show da fé. Ah, que coisa boa. Ah, você pode chegar amanhã e ele está com a garrafa de cachaça na mão. E aí a sua alegria foi para o ralo? Não, a minha alegria é saber que a palavra de Deus não falha. A minha alegria é saber que o Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Diga graças a Deus. E eu vou me manter animado, independentemente do resultado que eu esteja vendo. Eu estou esperando no Senhor. E a hora que o Senhor fizer a coisa, Ele vai fazer da melhor maneira e Ele vai me dar a vitória para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Eu quero que você fique de pé, que nós vamos orar. Todo mundo recebeu, meu irmão, um fardinho como esse aqui? Ou não? Quem não recebeu, nós vamos entregar. Eu quero explicar para você o seguinte. Quem recebeu, pega na mão, por favor. Eu quero explicar como que vai funcionar a nossa campanha. Pode levar para quem não tem. Quem não tem, pega. O seguinte, o Salmo 68, 19 diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Amém. A palavra de Deus também diz que o fardo de Deus para nós é leve. Quando a pessoa está carregando um fardo pesado, meu irmão, não é o de Deus que ela está carregando. Aquele é o fardo que o inimigo deu para ela. E qual é a minha proposta para a pessoa? Se Deus se propõe carregar o nosso fardo dia a dia, e Ele tem um leve, por que nós não trocamos o fardo com Ele? Por que não entregamos o fardo pesado a Deus e não assumimos o seu fardo? Porque Ele disse: o meu fardo é leve. Ele diz que quem vem a Ele encontra descanso para a sua alma. Ele manda nós lançarmos todo o fardo da angústia, da ansiedade nele, sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Então, meu irmão, aqui, dentro desse fardinho, eu vou pedir que você, aqui dentro tem um pedido igual esse aqui, ó.
Só que não é para fazer pedido de oração.